Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Em 2016, após a constatação de que governos de esquerda desviaram bilhões das nossas estatais, né? Infelizmente, todo mundo sabe disso, desviaram bilhões e bilhões que deveriam ser aplicados em infraestrutura, em educação, em saúde, para, vocês sabem o que? Para propinas. E em virtude disso, o Congresso Nacional elaborou uma lei, que foi a Lei das Estatais, com ampla maioria no Congresso, amplo apoio popular, né? E a Lei das Estatais estabelecia uma série de medidas de governança para as empresas estatais. Para a administração interna, para as licitações e para as nomeações, né? Ela não impedia uma nomeação política, mas atrapalhava bastante, né? Porque determinava a exigência de capacidade técnica para o cargo, né? Reconhecidamente a capacidade técnica, e também uma quarentena para que políticos fossem indicados, mesmo que tivessem aquela capacitação técnica, né? E isso foi a alavanca necessária para que nos governos posteriores à promulgação da lei, as estatais passassem a dar lucro, coisa que elas sempre davam prejuízo por conta de má gestão, né? E os lucros passaram a ser de bilhões de reais em vez dos prejuízos de bilhões de reais, né? Então, essa é a realidade. Ocorre que quando Lula entrou no poder esse ano de 2023, ele nunca cumpriu a lei. Por que ele cumpriria essa lei em especial, né? Claro que não. Ele nomeou uma série de pessoas. O presidente da Petrobras e o do BNDES são só exemplos lá da cabeça, do primeiríssimo escalão, mas ele nomeou gente para segundo, terceiro escalão das estatais, aparelhando essas empresas estatais e fez indicações que contrariam frontalmente a lei das estatais. E é lógico que isso não poderia acontecer. Bom, o que aconteceu? Foi feita uma reclamação e lá no STF, né, o ministro Lewandowski, o Levan, que agora é ministro do Lula, deu uma liminar dizendo não está autorizado a nomear, né? Mas foi em caráter liminar. Aí, agora, o STF foi lá e decidiu no pleno e fez uma tremenda de uma lambança, né? Fez uma tremenda de uma lambança. Então, quando você olha aqui a repercussão, tá lá, olha, jeitinho, entre aspas, do STF, validou lei das estatais, validando, entre aspas, também lei das estatais, dá fôlego a prates na Petrobras. Pois é, matéria do Diário do Poder. O Globo, o STF não quis criar problemas com o governo. O Estadão, o STF cria problemas para argumentar sobre suas aberrações, como essa daí que fez na lei das estatais. Estadão, Gazeta do Povo, a lei das estatais está valendo, menos para o Lula. Inteligência Financeira, manutenção da lei das estatais pela STF retira o espírito da lei. Pois é. Então, foi uma lambança completa, né? Manutenção de gente, por exemplo, como Mercadante, à frente lá do BNDES, né? Mercadante que, olha, uma matéria aqui do Antagonista de 2016. Mercadante tem que ser preso. Por quê? Porque o Delcídio do Amaral tinha sido preso porque tinha sido gravado pelo filho do Cerveró, um dos dirigentes da Petrobras que roubou milhões da Petrobras. Ele tinha sido gravado pelo filho do Cerveró para burlar a justiça, né? E aí o Mercadante foi gravado fazendo a mesma coisa. Então, olha, matéria muito simples do Antagonista. Delcídio do Amaral foi preso porque o filho de Cerveró gravou combinando maneiras de obstruir a justiça. Aloysio Mercadante foi gravado pelo assessor de Delcídio combinando maneiras de obstruir a justiça. Aloysio Mercadante tem que ser preso. Teria que ser preso. Sabe-se lá por que não foi, né? Não foi, pois é. Esse evento aqui aconteceu no momento imediatamente anterior àquela nomeação do Lula para a Casa Civil para fugir da prisão. E aí o Bessias, né, ia levar lá a cartinha. Um menino de recados da Dilma, né, que agora virou a AGU, ele ia entregar lá o documento, o Moro levantou o sigilo daquela gravação e aí veio à tona
a manobra, e aí no meio daquela confusão toda esqueceram do Mercadante, que sim, deveria ter sido preso. Esse é o nível das pessoas que o nosso governo atual indica, mas é como eu falei, o que esperar de um governo que tem como líder lá na Assembleia, né, o Capitão Cueca? O Aloysio Mercadante, que tinha que ter sido preso, tá lá, né, infelizmente, porque é mais fácil você achar uma mosca azul, né? É mais fácil você achar um post inteligente do DM Pombo aqui no meu canal do que um petista ou um esquerdista honesto para nomear. Então é difícil mesmo. Eu entendo que é difícil. Mas o problema é que essa decisão do STF é terrível. É uma decisão que contraria frontalmente a lei. E aí depois os caras ficam reclamando, dizendo que esses bolsonaristas ficam nos hostilizando. Não, não precisa ser bolsonarista para hostilizar quem adota uma medida absurda dessa. Quer ver? Eu vou colocar para vocês aqui, ó, a fala do Josias, comentarista do UOL, um site totalmente esquerdista, um comentarista esquerdista de quatro costados. Vamos ouvir o que o Josias tem a falar sobre esse assunto? E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão sui generis no julgamento sobre a lei das estatais. Deu-se em 2 lances. A Corte derrubou por 8 votos a 3 liminar de Ricardo Lewandowski, que reabriu as portas das estatais para os políticos em março de 2023. No outro lance, o Supremo autorizou por unanimidade Lula a manter na direção das companhias os políticos que nomeou durante os 14 meses em que vigorou o entendimento individual, precário e temporário de Lewandowski. Concluído na quinta-feira, o julgamento produziu uma lambança em que se misturam um acerto, um erro e um sinal trocado. O Supremo acertou ao confirmar a constitucionalidade das restrições impostas aos políticos pela lei das estatais. Uma lei aprovada por ampla maioria no Congresso em 2016, nas pegadas do assalto que prepostos de partidos e de empresas realizaram na Petrobras. Partidos de esquerda. A companhia contabilizou em seu balanço uma rapinagem de 6 bilhões de reais em valores da época. O Supremo errou ao adotar posição de Dias Toffoli, que sugeriu validar todas as nomeações políticas efetivadas sob Lula nas estatais. O amigo do meu pai. Alegou que é uma questão de boa-fé. Em verdade, trata-se de pura vassalagem. O ministro rala para obter o perdão presidencial. Em 2019, quando Lula estava preso em Curitiba, Toffoli inviabilizou seu comparecimento ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, em São Bernardo. Fez isso ao retardar a liberação até 10 minutos antes do início do enterro. O Supremo emitiu o sinal trocado porque não faz nexo atestar a constitucionalidade do veto à presença de políticos nas estatais e, simultaneamente, autorizar o presidente da República a manter as empresas públicas nos trilhos da infração. Lula pode achar que a lei implica com ele. Ao Supremo, caberia implicar com a ilegalidade. Ao revigorar a lei e permitir sua violação no mesmo julgamento, o Supremo se autoconverteu numa espécie de quartinho de despejos, onde o Planalto pode armazenar as suas temeridades. Um puxadinho do governo do PT, uma vergonha isso daí, uma vergonha completa, um absurdo. Depois reclamam que o povo não gosta, né? E eles só podem fazer reuniões fora do país porque aqui eles não podem andar na rua, assim como o próprio presidente da República, por causa desse tipo de lambança, que não consegue convencer nem o Josias, né? Que dirá convencer o povo brasileiro, que está cada dia mais conhecedor dessas situações, né? O STF está adotando medidas vergonhosas, claramente políticas e não medidas legais, jurídicas, e por isso ele chamou de quartinho de despejos, é um puxadinho, para não falar outra coisa, né? Não vamos falar em prostíbulo, porque eu acho que seria uma ofensa
para aquelas senhoras que trabalham no prostíbulo, que tem mais dignidade, tá bom? Então é isso daí, aguardando a visita do Uber Black, por falar a verdade, por concordar com o Josias, aguardem os próximos conteúdos do canal aqui, tá bom?